que a unção do Senhor realmente esteja sobre nós. E que Ele possa nos refazer. Não é? Você sabe por que Deus inventou novo nascimento? Nascer já é um espetáculo. Nascer já é um privilégio. Viver é um tremendo de um privilégio. Agora nascer de novo. Pensa isso. Nascer de novo. Que glória ao nome de Jesus. Nos refaça, Senhor, como o Manu cantou. Que Deus nos refaça. Quero cumprimentar você que está em casa. Pela graça e poder de Deus, somos acompanhados por uma pequena multidão. Faz parte do plano de Deus você estar aí. E hoje pela manhã nós vamos ver alguns detalhes mais do faz parte do plano de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus, em 1 João. Obrigada, Joana. Muito obrigada. Primeiro João. Capítulo 5. Primeiro João, capítulo 5. Você está com sua Bíblia aberta? Se você que está em casa não abriu a sua Bíblia ainda, por favor, pegue a sua Bíblia. Não ouça o que eu estou falando. Pegue a sua Bíblia. Não só ouça o que eu estou falando. Pegue a sua Bíblia. Veja se é mesmo assim. O Senhor Deus que falou com Isaías, com Moisés, Daniel e Salomão, pode falar com você. O Senhor Deus tem desejo de que nós compreendamos sua palavra. O Senhor se inclina para falar conosco, para se envolver conosco. É da vontade de Deus que isso aconteça. Ele quer restaurar o ser humano. E esta é a razão pela qual você tem que pegar sua Bíblia. Porque a Bíblia é um conduto de explicar para nós. É um meio de nos explicar o que Deus pode fazer em nós. Irmão Wellington, família, vocês que estão aqui, você está feliz agora? Está, não é? Desde o ano passado vocês queriam batizar os filhos aqui. E nós louvamos o nome de Deus por ver a família de vocês unida à nossa família, de várias maneiras e há tanto tempo. Deus abençoe vocês, muito, muito. Abriu a sua Bíblia em 1 João capítulo 5. Eu queria que você analisasse o verso 19. Olha o que diz aqui. Sabemos que somos de Deus, sim ou não? Agora continua. E que o mundo inteiro o quê? Jaz aonde? Olhe para cá, por favor, depois de ter lido este verso. Você acredita neste verso, sim ou não? Você tem consciência do que você acabou de ler? O Senhor Deus fez duas profundas afirmações. A primeira, sabemos que somos de Deus. Eu acho que não pode ter coisa melhor para você entender do que essa. Você tem um pertencimento muito grande. E esse pertencimento, você faz parte disso, você possui isso, você tem esse privilégio, você está envolvido nessa certeza que Deus acabou de dar. Você pertence a Deus. Mas a segunda informação que recebemos nesse verso é muito séria. Diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Deixa eu lhe comentar uma coisa, querido irmão e irmã, não só os que estão ouvindo, mas os que vieram aqui. Você entende o que é que o mundo todo jaz no maligno? Eu posso usar palavras para explicar isso dizendo o seguinte: a sociedade está falida, sim ou não? Sim ou não? Sim. Qual conceito da sociedade você pode se segurar nele e dizer, isso aqui está certo? Responda. Eu quero que você analise agora, antes de nós passarmos o material que eu preparei para passar para vocês.
Qual conceito da sociedade você pode se assegurar nele para terminar a sua história de vida nesse mundo, para educar seus filhos, para direcionar a sua vida? Qual conceito da sociedade está ainda válido para você, cristão adventista? Pense. Você pode confiar nas informações do mundo sobre educação? Não. Olha para onde que esse sermão vai levar você. Você pode confiar nas informações do mundo, ainda que o mundo tenha crescido bastante, aprofundado a ciência, nós tenhamos descoberto tantas coisas, gastado milhões de dólares e euros, né, para poder compreender algumas coisas e que são tão úteis. Mas você pode confiar 100% na medicina? Não. E eu posso falar isso de cadeira. Não podemos. Você pode confiar na política? Eu sei que você está respondendo muito rápido. Deixa eu lhe comentar um detalhe, por favor, em nome de Deus. Você pode confiar na política? Você pode confiar na agricultura? Você pode confiar em você? Você percebeu que estamos num terreno minado? Vivemos dentro dessa sociedade e temos obrigações nessa sociedade. Nós temos responsabilidades muito sérias. E estas responsabilidades, como povo de Deus, dentro de uma sociedade falida, têm que ser ajustadas. Por isso eu preciso comentar uma coisa com você agora. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 15, por favor. Apocalipse, capítulo 15, nos traz uma informação muito interessante. E eu queria, ao estudar com você várias partes da palavra de Deus nesta manhã, você percebesse uma coisa interessante que o Deus eterno traz para nós como informação de algo que foi visto. Se foi visto no céu é porque realmente vai acontecer. Sim ou não? Deus está mostrando para João, o nosso antecessor, nosso irmão de fé, sim ou não? Na verdade, eu queria que sua mente agora, de agora em diante, por favor, fosse ratificada em dois conceitos poderosos. Qual o primeiro? Te assusta agora. Não pense em mais nada sem envolver o grande conflito. 100%. Se tiver de comprar uma coisa, pense no grande conflito. Se tiver de comer uma coisa, grande conflito. Se tiver de falar com alguém, grande conflito. Se tiver que fazer um assunto ou desenvolver algo sobre negócios, grande conflito. Se você tiver que... Tudo que você for fazer envolva o grande conflito. Sabe por quê? Você está atolado até a última gota do seu sangue dentro do grande conflito. Principalmente você do que qualquer outro ser humano da Terra. Sim ou não? Não faça nada nessa sociedade falida sem pensar no grande conflito. Segunda certeza, toda a história da Bíblia é a história da sua vida. Quando lemos qualquer um destes autores usados por Deus, você está lendo a sua vida. Eles estão falando de você. Estão falando de uma vitória ou de uma derrota. Compreendeu isso ou não? Ao ler a palavra de Deus, não pense só em João. Pense em teu antecessor. Gente da tua fé. Eles são gente que trabalharam conosco. Eles escreveram coisas e viram coisas a nosso respeito. Quando eu vou ler aqui Apocalipse 15, eu estou lendo de algo que João viu, porque o Senhor lhe mostrou, de algo que diz respeito a mim, diz respeito a você. Olha o que está escrito em São João 15. Olha que coisa gloriosa. Te prepara. Nós vamos estudar Apocalipse 13 aqui. Mas para isso vocês precisam estar prontos para algumas coisas. Olha o que diz em São João 15. Apocalipse, tá? Apocalipse 15, verso 2. E vi como que um mar de vidro, misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta, a marca da besta, a sua imagem e o número do seu nome, e estavam em pé junto ao mar de vidro. E tinham as harpas de Deus e cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico de Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos.
Quem não te temerá, ó Senhor, e quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, e todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Agora leia de novo o verso 2. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta, a sua imagem, a marca do seu nome. Olhe para cá. Vencer, sim ou não? Como vencer numa sociedade falida? Os que forem e que entrarem no céu, os que terão terminado a obra de Deus nessa terra, terão vencido, sim ou não? Apocalipse capítulo 2, rapidinho, Apocalipse 2. Vamos lá. Aí mesmo em Apocalipse 2, nós temos várias vezes o Senhor Deus comentando algumas coisas e colocando um C, a partícula C, veja bem, antes, de qualquer afirmação. Dê uma olhadinha em Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz da igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Continua, Apocalipse 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém pode conhecer, senão aquele que o recebe. Apocalipse 2, verso 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 3, dá uma olhada que coisa mais linda. O verso 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Olhe para cá. Vencer. 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 Como que é possível vencer numa sociedade falida? Satanás sabe que alguns vão vencer, sim ou não? Sim. Satanás sabe que, infelizmente, para mim é infelizmente, para você também. Satanás sabe que, infelizmente, alguns não vão vencer? Sim. Sabe ou não? Porque o Senhor mesmo disse que os perdidos seriam como a areia do mar. Isso me dói muito. São 3 partes na Bíblia que cortam meu coração. Essa é uma delas. Os perdidos como a areia do mar. Agora, o triste dos outros 2 versos que eu acho mais tristes da Bíblia é esse. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. É um texto bíblico. Olha que terrível. Ter passado a chance, a oportunidade. Que coisa horrível alguém não estar pronto quando poderia estar pronto. Mas o Senhor Deus não está falando de ímpios nesse texto. Está falando de gente que poderia ter sido, pela graça e poder de Deus, vencedor. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, querido irmão. É possível que no meio dessa multidão como a areia do mar possa ter sido visto algum de nós? Alguma vez você já parou para pensar isso? É possível? Pense. Olhe isso daqui. Apocalipse 15 fala de vencedores, Apocalipse 2 e 3 comenta sobre vencedores. Hoje pela manhã eu comentei com vocês que Deus me orientou sobre o conteúdo do que deveríamos falar nesse final de semana, porção após porção. Ele me garantiu que cada pessoa que viria tinha restauração e preparo para executar na vida dela. Agora te assuste. E eu sei que você veio porque confia em nós. Agora a minha pergunta para você. Você acha que o diabo vai deixar acontecer isso? Olhe bem isso aqui. Na luta entre o bem e o mal, haverá quantos lados vencedores? Não tem 2. É um só. Não tem jeito. E por incrível que pareça, você está do lado que já venceu. Eu preciso lhe comentar uma coisa. Não existe a menor chance do diabo perder essa batalha. Perdão, de Deus perder essa batalha. Não existe. Sabe por quê? Porque Deus já venceu. Sim ou não?
Assim como não existe a menor chance de Jesus perder e do diabo ganhar, também não existe a chance de quem segurar na mão dele perder a batalha. Você entendeu isso? Agora te assuste. Presta atenção. Algumas pessoas podem estar no livro da vida e serem borrados de lá? Pode. E isso me impressiona demais. Isso tem me feito pensar muitas vezes. Você está do lado vencedor, já está do lado vencedor. É possível que seja tirado de lá? Sim. Como? Presta atenção aqui. Nós somos treinados, adestrados. A palavra que é usada para comentar o que acontece com cada filho de Deus nessa terra é adestrado. E a gente adestra o quê? Vocês sabiam que no original está escrito adestrados? Pessoas devem ser adestradas para vencer. Por quê? Porque é muito difícil, com a nossa inclinação, fazer dar certo. Deus precisa torcer demais a gente. E eu queria pedir a você agora que você fosse muito honesto com o que você vai ver daqui para frente. Mas muito honesto. Não precisa falar com ninguém, não precisa comentar com ninguém, é só você e Deus. E seja honesto com o que você vai ver, para ver se nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que Deus tem condição de fazer alguém vencer, nesse mundo que o diabo está fazendo de tudo para você perder, quais são os meios que você está sendo adestrado? Presta atenção nisso aqui agora. Somos treinados e adestrados para um lado ou para o outro. E às vezes estamos sendo usados por um lado perdedor, sendo vencedores, sem perceber. Ninguém vai chegar em Apocalipse 13 como vencedor, presta atenção nisso aqui. Vencer a besta, vencer o sinal da besta, vencer a marca do seu nome, não vai conseguir, simplesmente por ser adventista. E eu garanto para vocês que o maior alvo do diabo somos nós. Olha isso daqui. Deus tem um plano chamado plano da redenção, sim ou não? Pois Satanás tem um plano chamado? Por quê? Ele faz de tudo para fazer você perder o que você já tem. Eu vou só voltar aqui um pouquinho, para vocês não ficarem lendo lá. Olha para cá. Tudo que o diabo puder fazer para você perder a sua parte no plano da redenção, o plano da redenção é um plano magnífico, é um negócio poderoso, é um negócio que não tem como perder, é um plano feito pela cabeça de Deus. Ele fabricou um jeito de conseguir tornar perdedores em vencedores. Ele conseguiu, ele teve esse sucesso. Ele ganhou o direito de nos defender. Ele ganhou o direito diante do universo de buscar você de onde você está e fazer você vencedor. Agora imagine o que o diabo tenta fazer em paralelo a isso. Eu vou fazer de tudo para essa pessoa perder. E você sabe o que eles usam? Olha aqui a diferença entre um plano e outro. Olha isso aqui. Comportamentos vêm sendo impressos em nós. Irmãos, no dia que você entender isso aqui, você vai se assustar. Existem comportamentos nossos que são comportamentos perdedores ou vencedores. Olha isso aqui. Comportamentos são impressos em nós pelos nossos ascendentes. Quem são nossos ascendentes? Pais, avós, os que vieram antes de você. Estas pessoas que vieram antes de vocês imprimiram. Imagine um carimbo e alguém imprimindo certas atitudes deles em você. E como você viveu a vida toda assim, você acha que está certo. A vida toda você permitiu algumas coisas. A vida toda você foi deixando algumas coisas passarem. Teus pais não corrigiram e hoje você repete algumas situações. Entendeu o que eu estou lhe dizendo? Você percebe a situação do que eu estou lhe falando? Isso é muito sério. Você precisa se posicionar. O que os teus antepassados deixaram de herança para a sua história espiritual? E hoje nós não vamos falar, nesses dias todos, sobre nenhuma herança financeira. Herança espiritual. Eu quero que você agora, num minuto, tente lembrar quem foi seu avô e sua avó. Bora, lembra aí, por favor. Quais foram as características destas pessoas que marcaram a sua vida?
Seja bem honesto com você mesmo. Bem honesta. Quais são as coisas que você repete, que foram feitas, provocadas, ou mesmo atividades que eles faziam, que eles agiam? Responda em nome de Jesus. Vocês sabiam que nós temos cabelos brancos e ainda continuamos agindo de forma, praticando errâncias, vivemos em errâncias, de coisas que a gente sabe que é errado, mas não foram vencidas, e a gente vai levando na vida. E estas coisas vão aparecendo em comportamentos. Os nossos antepassados trazem para nós informações que elas são limitantes para nos fazer compreender a Bíblia e compreender a vida. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. E você tem que saber quais são estas coisas, para poder tirar da sua vida e conseguir fazer dar certo. A criação, a maneira como você foi criado, a maneira como você foi educado, a maneira como criaram você, aquele local onde você vivia, como era com seus irmãos, quais foram as coisas que te aconteceram, a maneira como você foi desenvolvido, que deu esse produto que você é hoje. Você tem que perceber isso. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus tios, as coisas que aconteceram ao redor da sua vida, o meio em que você vivia, como era a casa em que você vivia. Quais foram os acontecimentos que marcaram a sua infância? Vocês sabiam que no plano da perdição, Satanás provocou coisas que hoje te limitam para conseguir chegar num ponto comum onde Deus gostaria que você tivesse? Olha isso aqui. Pelas crenças assumidas. Olha, eu acho que é assim, acabou. Cada um me respeite do jeito que eu sou. A gente não tem um ponto, o ser humano não costuma ter um ponto de dizer, eu sei que isso não está certo, eu não vou fazer isso. A gente costuma dizer exatamente o contrário. Sabe o que a gente fala? A gente diz assim, eu sou assim, e você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Isso está errado. Se você estiver errado na sua maneira de agir, ainda que você tenha feito isso a vida toda, as pessoas não têm que aceitar você assim. Só que a gente fala, cada um é cada um. Não é verdade. Lembra que a sociedade está errada? Está lembrado? Sim ou não? O mundo jaz no maligno ou não? Sim. Olha isso aqui, Pelos pecados, defeitos que não foram vencidos. Não foram trabalhados na infância, não foram trabalhados por nós na adolescência, e na adolescência nos tornamos o que vamos ser o resto da vida. Não foram modificados e transformados na nossa vida adulta, e esses defeitos hoje fazem parte do que somos. Presta atenção no que eu vou contar agora para vocês. Uma pessoa que deixou de ver você há 20 anos atrás, te encontrou agora e te abraça, puxa, que saudade, tem 20 anos que nós não nos vemos. Você tem o mesmo nome, mesmo número de identidade, mas você não é mais a mesma pessoa. Sim ou não? Por que você não é mais a mesma pessoa? As circunstâncias te mudaram, as situações mudam você. Você, cada ano, se transforma numa outra pessoa. Você muda. As pessoas se transformam. Olha que coisa interessante. Os seus defeitos não vencidos vão transformando você em outro ser humano. Você tem o mesmo nome, mas você não é mais a mesma pessoa. Qual outra coisa que são comportamentos impressos em nós? Nossas escolhas. Eu escolho viver tal coisa. Meu pai e minha mãe me ensinou isso, mas eu quero viver outra coisa. Qual outra parte? As inclinações. Irmãos, aqui entra aquilo que você é desde o ventre da sua mãe. Tem inclinação para quê? Tem gente que tem inclinação para apertar criancinha. Vocês sabiam disso? Tem gente que tem inclinação para ser bondoso. Tem gente que tem inclinação para ser vingativo. Tem gente que tem inclinação para quebrar coisas. Inclinação. O nome disso é índole. E você tem que pensar sobre isso. Quem é você? Olha isso aqui mais. Pela maneira como enfrentamos as dificuldades. Como enfrentamos as dificuldades, imprimimos em nós um comportamento que vai ser bom ou mal. Agora, olha aqui. São comportamentos de vitória ou comportamentos de quê? De derrota. Quais são os comportamentos que estão fazendo parte da sua vida? Comportamentos de vitória ou comportamentos de derrota? E você quer saber de uma coisa terrível? Olha isso aqui.
Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Ao vencedor darei uma pedrinha branca. Ao vencedor darei um novo nome. Ao vencedor comerá da árvore da vida. Espera aí, se temos comportamento de derrota, não vamos vencer nunca. Você pode ler 1000 vezes a palavra de Deus e compreender a profecia e entender as coisas, mas se não estiver num plano e num posicionamento de vitória, você vai perder. E não pode isso acontecer. O Senhor Deus ganhou a vitória para nós não podemos perder essa vitória. E isso é o que o Senhor Deus gostaria. Cada lado quer imprimir em nós seus próprios o quê? Caracteres. Jesus quer imprimir em nós caracteres e Satanás também. Sabe o que é aquilo ali, que eu coloquei ali do lado? Eu não sei quantos de vocês conhecem esse livro aqui. Talvez os que têm cabelos brancos tenham ciência desse livro. Você sabe o que é esse livro aqui? Vida e Tempos do Velho Testamento. E eu sei que a maior parte de vocês não nasceu nessa época. Mas ele foi impresso pela Casa Publicadora Brasileira. Presta atenção aqui para que você possa observar o que eu vou te dizer. Casa Publicadora Brasileira de Santo André ainda, quando era lá, em 1968. Faz tempo, né? O que é esse livro aqui? É um livro que a nossa igreja publicava, que trazia informações de toda a Bíblia e o espírito de profecia junto. É interessante isso ou não? Vida e Tempos do Velho Testamento. Então, traz os textos bíblicos e os textos da senhora White em conjunto aqui, dentro desse material. E foi aqui que eu encontrei uma lista das características de Satanás. Dá uma olhada às características dele. Ele queria que o admirassem. Gente, eu peço em nome de Deus que você agora seja altamente honesto e honesta. Cada lado quer imprimir em nós as suas características, sim ou não? São características perdedoras ou vencedoras. São coisas que nos tiram a oportunidade de vencer. Ele queria que o admirassem. Ele não estava contente com sua posição. Cobiçou a homenagem devida unicamente ao Criador. Tem posição que é só de Deus. Não adianta que você não vai ter ela. Ele não deu importância devida para a lei de Deus. Irmãos, como é terrível você ficar contra regras. Quem foi o primeiro a ficar contra regras? Ele não dava importância para a lei de Deus. Cuidado com essa veia de ficar bravo quando tem alguma coisa que você sabe que é certo, mas você não quer fazer. Ficar contra regras, contra as leis. Isso a gente faz desde a infância. A gente aprende isso desde criancinha. E ninguém corrige porque, de certa forma, a nova sociedade pede para não corrigir. A nova psicologia pede para ninguém falar nada, que os filhos devem ser deixados a observar por si mesmos o que devem fazer. Isso vai imprimindo em nós situações muito ruins. Qual outra característica nele? Disputou a supremacia do Filho de Deus, desafiando assim a sabedoria e o amor do Criador. Gente, espera aí, é um emburrecimento um ser criado disputar com Deus a sabedoria dele. Avante. Era insolente. Quantos de vocês sabem o que é insolência? O que é insolência? Insolente. Quando eu li essa frase insolente, eu tomei um susto, eu fui atrás. O que significa a palavra insolente? Gente do nariz bem levantado, que sabe que uma coisa está errada, mas vai e enfrenta. Quero ver até onde vai. Vai chegando até o limite, dizendo, eu vou te segurar até o limite para ver se você... Insolência. Avante, olha isso aqui. Semeava contenda entre os irmãos. Olha isso. O que mais? Queria conquistar para si a homenagem e admiração que pertencia ao Senhor. Era invejoso, mas fazia parecer que estava lutando pelos direitos dos anjos. Era a síndrome de Absalão. Não tem ninguém para cuidar de você, então eu vou cuidar de você. Ninguém está cuidando de vocês, queridos anjos. Eu vou cuidar para assim conseguir o lugar que era de Deus, diminuindo a posição de Deus diante dos outros anjos. Que terrível a situação. O que mais? Olha isso aqui. Tinha orgulho de sua aparência, se achava injustiçado, achava que tinha direitos. Irmãos queridos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Honestamente, qual o direito que nós temos como seres humanos? Mas, verdadeiramente, você pensa isso mesmo a seu respeito? Ou você exige direitos e tem corrido e brigado por seus direitos?
Qual a diferença entre uma pessoa que entende que o direito que tinha era morrer, tudo que vem então é bênção, é lucro, sim ou não? Se eu já devia estar morta, então o que aparece já é lucro, sim ou não? Qual a diferença de uma vida pautada nessa informação para a vida que diz assim, eu tenho direitos, eu vou atrás e eu quero? Já perceberam? Achava que tinha direitos. Esforçou-se para suscitar o desgosto em relação às leis. Detestava as regras. Seja honesto, você detesta regras? Você tem problemas com isso? Isso nasceu na sua infância. Você tem dificuldades de aceitar que existem limites das pessoas e os teus? Isso nasceu na sua infância. Avante. Olha isso aqui. Se justificava quando inquirido. Não, eu fiz tal coisa, mas eu fiz por tal coisa. Eu fiz por quê tal coisa? Eu fiz isto por causa de tal coisa. Avante, olha isso aqui, ó. Sentimentos de vingança. Tinha resistência a se submeter. Achava que sua posição não tinha sido respeitada. Vocês já viram gente assim? Que acha que eu mereço um pouco mais. Se achava mais inteligente e preparado que os outros. Agora, seja honesto em nome de Deus. Você acha que Deus poderia tolerar ele no céu com estas características? Ele não tolerará a gente também. O Senhor Deus já expulsou do céu os rebeldes. Ele não encherá o céu de rebeldes outra vez. Agora, veja essas características aqui. Comportamentos de vitória. Olha esses comportamentos. Olha isso aqui. Quais são os comportamentos de vitória? Se Jesus é um vencedor, nós temos que observar o que ele fez. Agora, nós estamos sendo impressos, trabalhados, ajustados para quê? Como estamos sendo trabalhados na nossa vida? O que estamos aceitando, o que estamos permitindo? Olha isso daqui. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Alguma vez na sua vida você já parou detidamente para observar e estudar cada um desses itens? De tentar entender como estas coisas podem ser impressas em nós. Irmãos, entre um perdedor e um vencedor, existe o processo. Entre um perdedor e um vencedor, existe o quê? Essa parte do meio é o nosso problema. Todos nós queremos vencer. A pessoa seria louca se ela pudesse dizer assim, ó, eu sei que tem palácios de ouro, ruas de marfim lá no céu, e eu vou viver para sempre, não vai ter mais cadeias, etc. Seria louca se ela dissesse, eu não quero ir. Todos querem ir. O que elas não querem é que Deus esteja lá. Porque Deus é que dá ordem. O que elas não querem é o processo para conseguir isso. Elas querem o bônus, elas não querem o ônus. Elas querem ganhar o privilégio, não querem a dificuldade para poder chegar naquele privilégio. Vocês entenderam a seriedade disso? E essa é a parte mais dura da vida do ser humano. O ser humano não quer, para conseguir isso daqui, é preciso ter, de uma forma muito poderosa, um esforço sobre-humano. Como sair de um lado para ir para o outro lado? Como chegar a ser vencedores? Até Apocalipse 12, o Senhor Deus mostra a situação do mundo. A partir de Apocalipse 13, que é o que nós vamos começar a ver a partir dessa tarde, o Senhor Deus mostra a gente que venceu, que deu certo. E eu preciso que essa gente sejamos nós. Não me adianta, nem para mim, nem para você, estudar Apocalipse 13 sem entender que aquilo ali está falando é da gente. Aquilo ali não está falando só de duas bestas. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Não está falando só de marca, que eu sei que você sabe o que é isso. E se não sabe, será relembrado. Mas ali está falando de gente que vai ter que vencer a imagem da besta, a própria besta, vai ter como vencer. Se você não venceu as particularidades da sua vida, você não vencerá no final quando for apertado. Você entendeu isso? Se você não venceu as particularidades da sua vida, você não vai vencer no final. Pensa agora. E neste momento que nós estamos aqui, eu queria que nesse culto nós tivéssemos condição de orar por você e você orar também, pedindo forças a Deus. Mas para isso você precisa reconhecer. Você precisa reconhecer, ó, discernimento para enxergar o que não está certo. Você precisa disso.
Neste culto você vai precisar ter discernimento. Senhor, tem coisas em mim que não dá certo, mas quais são? Agora você vai ter que saber. Discernimento, percepção para perceber o que não combina com a vitória. Existem coisas em nós que não combinam com a vitória apresentada em Apocalipse 15. Quais são estas coisas? Olha o que diz aqui esse texto. Ninguém será mantido numa posição de salvos para a qual fica provado que é completamente inapto. Como é que você pode dizer que você é salvo e ainda continua com atitudes de perdedores? O Senhor Deus não te manterá em posição para a qual você está inapto para isso. Avante, olha isso aqui, ó. E Deus concede condições a quantas pessoas? A todos que já nasceram para terem sido vencedores. Posso dizer uma coisa a você? Olhe para cá em nome de Jesus. Nem Caim precisava ter se perdido, mesmo depois do pecado. Caim poderia ter sido um vencedor. Sim ou não? Sim. Você pode me falar o pecado que for que você tenha cometido. Eu sei que Deus tem solução para ele. E eu sei que Deus pode te tornar não só vencedor, Deus pode te tornar mais do que vencedor. E é esta grande luta nossa aqui hoje de manhã. Você fala, não, mas eu nasci assim, eu fui criado assim. E se eu disser para você que exatamente esta é a luta da vida, de aprender, quem não vence as misérias da vida, que esse é o treino, não consegue vencer a última batalha. Não vai vencer a última batalha se não tiver uma consciência clara. Meu Deus, o que eu devo fazer? Como que eu posso fazer? Me ajude a enxergar as misérias em mim, para que eu consiga vencer naquela hora. Irmãos, vocês acham que Satanás, que está há 6.000 anos observando os seres humanos, você acha que ele vai inventar um planozinho simples para poder destruir o ser humano no final? Vocês acham? O que vocês acham que ele vai inventar? Ele vai analisar os teus antepassados. Ele vai observar como é que está a sua vida. Ele vai usar todas as armas que ele puder. Tudo que ele puder. Irmãos, conversão é um milagre. Ninguém se converte se não for por milagre de Deus. E você vai ter que pedir a Deus, Senhor, me ajude por esse milagre. Eu preciso desse milagre. Senhor, faça isso em mim. Olha isso aqui agora. Deus quer restaurar o que foi estragado e avariado. Foi estragado pela educação, foi estragado pelos antepassados, foi estragado pela comida, foi estragado pelas tuas escolhas, foi estragado por um monte de coisa. Deus quer restaurar isso. Deus quer cuidar disso. Deus quer treinar você para enfrentar o momento mais difícil do tempo do fim. Deus quer fazer esse treino aqui. Olha isso aqui agora. E quem menos quer que você seja treinado, quem é? Olha para cá. Deixa eu perguntar uma coisa. Aqui tem alguma pessoa que tem empresa própria e que tem empregados? Levanta a mão, por favor. Essa tem empregados? Tem empregados? Quem mais? Tem empregados? Tem empregados? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem que fazer um trabalho muito sério, colocariam um empregado não treinado? O que aconteceria se você colocasse um empregado não treinado, Felipe? Não ia dar certo. Você seria um mau administrador? Você tem lá algo muito sério para trabalhar. E você vai escolher qual empregado usar. Qual você usaria? O mais treinado? Sim ou não? Agora imagine alguém treinado por Deus. Uma pessoa treinada é muito cara, mas agora imagine alguém treinado por Deus. Pensa nisso. Como é que essa pessoa fica? Fica ou não fica perfeita? Sim ou não? Agora presta atenção nisso. O diabo quer fazer de tudo para tirar o seu treino. Ele quer fazer de tudo para destruir a sua capacidade de fazer dar certo. E ele usa as armas que você vai dando na mão dele. É como se ele tivesse um canhão voltado para você, mas quem dá a munição é você. Ele só pode atirar se você der munição. Quais são as munições que você tem dado para o diabo? Comportamento ruim, atitudes que não valem nada, atitudes perdedoras, pensamentos ruins, misérias que foram guardadas desde a infância. Todas as coisas que são limitantes, que além de adoecer seu corpo, adoecem a sua alma e te torna indigno para a salvação. Olha isso aqui agora, presta atenção. O diabo quer atrapalhar a possibilidade de você ser treinado e usa qualquer coisa que ele encontrar para conseguir esse intento. Qualquer coisa.
que ele puder. Você teve um problema com seu marido? Ele fala, peraí, que agora eu vou te pegar até o resto da vida para você se tornar uma perdedora nessa área agora. Você teve um problema lá com seu empregado? Você teve uma dificuldade com seu pai, sua mãe na infância? O diabo pega os resquícios do que sobrou, que não foi cuidado, e nos torna perdedores para o resto da vida. Olha isso aqui agora. Ele te atrasa. O que é atrasar? Você fica adiando resolver as coisas. Vamos ser honestos aqui hoje de manhã. Tem coisas que já poderia ter resolvido na sua vida, sim ou não? E por que não foi resolvido? Não responda. Só aí dentro da sua cabeça, porque hoje é dia de vitória aqui, gente. Nós temos que sair dessa posição para ir para outra. Por que ainda não venceu algumas coisas que você sabe que é errado? O que foi que faltou? Hoje, nós faremos, eu vou fazer agora de manhã, um pedido a Deus de libertação para a nossa vida. Mas à tarde eu quero orar por quem estiver doente. Você pode dizer, mas o que é isso? Isso é oração mesmo. O que eu estou falando é oração, é clamor diante do trono de Deus. E é isso que eu vou fazer aqui. Vou clamar diante do Senhor. Vou pedir pela sua vida e pela minha. Para que a gente tenha condição de entender o que está em Apocalipse 13. Irmãos, Deus pegou a ciência da cabeça dele, botou dentro do livro de Daniel e Apocalipse e deu para o povo adventista. Olha o que acontece conosco. Seja honesto com a gente. Nós temos realmente capacidade para apresentar isso para o mundo? Alguns de nós são expoentes. O resto, irmão, somos pessoas que sentamos no banco e não fazemos praticamente nada. Sabe por quê? Limitados pelo que somos. Limitados pelas coisas que fizeram conosco, limitados por uma cabeça desse tamanho, quando Deus gostaria que nós fôssemos imensamente ajudados e aprofundados e cuidados. Limitados por coisas desse tamanho que nos aborrecem. Nós somos muito, mas muito chatos. Nós nos aborrecemos com coisinhas assim, irmãos. Quando o mundo, irmãos, é até imoral nos aborrecermos assim, quando o mundo está todinho estraçalhado. Sim ou não? Olha isso aqui. Ele nos atrasa, ele te constrange, ele te faz pensar que está desculpado mesmo estando errado. E a gente não pede perdão, não reconhece quando as coisas não estão certas. Olha isso aqui agora. Eu preciso te mostrar uma coisa. Como vencer? Como vencer? Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse. Tem uma curiosidade tremenda aqui. Um negócio muito lindo. Apocalipse, capítulo 1. Por favor, antes de continuarmos, nós estamos só 10 minutos. E nesses 10 minutos, onde a gente acabou de explicar para vocês, o mundo jaz no maligno, a sociedade está destruída, sim ou não? É perdedora, nós temos uma sociedade falida, estamos vivendo dentro dessa sociedade, mas Deus disse que a gente podia vencer, sim ou não? Só que a gente está perdendo essa vitória. Como? Agarrados nos nossos problemas, cheios de dificuldades. Isso aqui não é um culto de autoajuda. Isso aqui é conscientização. E você tem que se conscientizar do que está fazendo. Mas tem um jeito de vencer. Qual é? Não adianta só dizer que estamos com um problema. Qual é o jeito de vencer? Qual é o jeito de vencer? Vou te mostrar um negócio maravilhoso na Bíblia, que para mim foi libertador para os meus próprios problemas, para as minhas limitações que eu recebi dos meus antepassados, para situações que eu mesma fui repetindo, errâncias que eu fui repetindo dos meus pais, dos traumas que eu tive na infância, e que o Senhor Deus então me deu um up, me ajudou a levantar. E foi assim que todos que viveram na Bíblia fizeram. Quer ver? Apocalipse capítulo 1. João nos dá uma informação tremenda que Deus deu para ele. Verso 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Vocês se lembram das 7 igrejas? Sim ou não? Olha para cá. Força um pouco a sua mente. Você se lembra das 7 igrejas? Sim ou não? Sim. A gente não precisa nem passar por isso, né? Lembra que são 7 tempos diferentes? Sim. Que a igreja de Deus passaria até o final, que termina em Laodiceia? Lembra ou não? Sim. E para cada uma delas teria gente vencedora. Ao que vencer, ao que vencer. Lembra ou não? Sim. Tá, agora olha isso aqui. As 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte de quem mais? Olha para cá, a parte de quem?
7 espíritos que estão aonde? Que interessante. Que interessante. Aqui fala que Jesus nos mandou uma saudação, mas também quem mandou esta saudação foram 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Quem são os 7 espíritos? Apocalipse 3, por favor. Verso 1. Dá uma olhadinha que o Senhor Deus nos mostra aqui. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: isso diz quem tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Espera aí, eu já sei que está na frente de Deus e já sei quem é que tem. Quem é que tem? Jesus, não era Jesus que estava falando? Então ele tem esses 7 espíritos, sim ou não? E eu sei que você está com uma carinha bem assim para mim. O que são os 7 espíritos? Por favor, dê uma olhadinha agora, Apocalipse 4. Verso 5. Vamos juntos? Leia aqui comigo. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são o quê? 7 espíritos de Deus. Olha que interessante. Então a gente já sabe que estão diante de Deus, Jesus os possui, e também que eles são como lâmpadas de fogo iluminando, né? Então vamos continuar lendo para ver quem são. Apocalipse 5. Agora vem uma revelação muito grande. Verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados para onde? Enviados para onde, gente? Aqui também é enviado? Sim ou não? Lá na sua casa é enviado? Lá na Rússia? Pensa no que eu estou falando para você, querido irmão. No Japão? Sim. Lá no seu escritório? Sim. Por quê? E para quem Deus envia? E para que eles servem? Quem são eles? Gente, isso é tão maravilhoso, é tão glorioso. E na hora que você entender isso, seu coração vai se encher. Como vencer? Como vencer? Na frente de Deus, e Jesus os possui. 7 Espíritos de Deus, e Ele lança sobre toda a terra. Lembra que Deus tem um plano para fazer a gente vencer? Sim ou não? Plano do quê? Da redenção. É um plano de vitória. Ele tem a vitória. Satanás tem um plano de derrota e ele vai levar um monte, mas não levará a gente se a gente segurar na mão de Deus e souber o jeito certo. De que jeito? Isaías 11. Corre para Isaías 11 para você descobrir quem são os 7 Espíritos de Deus e que o Senhor Deus pode dar, o Senhor Deus pode conceder para você e para mim. Isaías 11, por favor. Em nome de Jesus, meu bem. Em nome de Jesus. Isaías 11. Presta atenção nisso aqui agora. Olhe isso daqui para que você encha seu coração pela graça e pelo poder de Deus. Olha que bênção. Olha só. Cleiton, me dá isso aqui também, ó. Me dá esse negocinho aqui funcionando. Olha lá. Vamos entender? Isaías 11. Pegou? Verso 1 em diante. Vamos olhar aqui. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e de suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o quê? Ó, o primeiro é o quê? E o segundo? Terceiro. De o que mais? Depois. E depois? São quantos? Olhe para cá. Esses são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Você já parou para pensar se você tivesse sobre você o Espírito do Senhor? Já pensou se você tivesse espírito de sabedoria? Sabe o que é espírito de sabedoria? É mais do que inteligência. É capacidade para discernir as situações. É capacidade para trabalhar de forma certa o que vem na sua mão. Sabedoria. Sabedoria é muito mais do que inteligência. Sabedoria é algo que não se consegue nos livros. Sabedoria é algo que não se consegue nas universidades.
Sabedoria é resultado do que Deus faz por você quando você pede. Continua. Olha lá. E espírito do quê? De inteligência. O que é espírito de inteligência? Olha que coisa tremenda de entendimento. Compreender. Algumas pessoas falam, eu leio e não entendo. Eu leio, não compreendo. Que tal se você receber o Espírito que te faz entender? Você gostaria? Sim ou não? Eu não entendo minha mulher, não entendo meus filhos, não entendo meu marido. Que tal se você receber o Espírito de inteligência, de entendimento? Tem que pedir. Que tal se você fizer isso? Avante. Espírito do que mais? Espírito de, olha lá, conselho. Irmãos, como é terrível receber conselhos errados. Como é bom chegar perto de alguém que consegue dar um conselho que vale a pena. Foram umas 5, 6 mãos que se levantaram dizendo que têm empregados sob seu comando. Já pensou se você tivesse alguém com capacidade de ter sobre ele o Espírito do Senhor? Espírito de sabedoria, espírito de entendimento e espírito de conselho, que pudesse dar um conselho bom. Só que não para por aí. O que mais que diz? Espírito de quê? De fortaleza. Sabe aquelas pessoas que não derretem por qualquer coisa? Que pode vir um caminhão por cima da pessoa, ela continua firme? Só Deus para fazer isso. Por isso que eu disse que é um milagre. Espírito de fortaleza. Você tem ideia o que você vai precisar nesse final de tempo? Satanás não está brincando de ser diabo. Ele vai vir com um rolo compressor em cima de você. Você tem que ter um espírito de fortaleza. É possível, sim ou não? Sim. Você tem que pedir a Deus isso. Senhor, me dê isso em nome de Jesus. Dê isso na minha vida, dê aos meus filhos. Dê, Senhor. Continua. Espírito do que mais? De que diz ali? De conhecimento. Que coisa preciosa. Você ter condição de entender, aprender, reter as informações. Irmão, não tem idade. Não tem idade. Pode ser uma criancinha pequena, pode ser uma pessoa bem de idade, consegue manter o conhecimento se pedir a Deus, porque é um milagre. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo a vocês? Um milagre, peça a Deus, Senhor, eu quero. E que mais? Espírito de quê? De temor do Senhor. É muito terrível quando a gente vê um adolescente, uma pessoa adulta, com atitudes de adolescente, que não temem a Deus, continua fazendo coisas que sabem que é errado. Irmãos, anormais. Num mundo anormal. Anormais. Nós precisamos ter o temor do Senhor, que não só nos equilibra, como também nos faz, não farei tal coisa, eu temo ao Senhor. Eu não usarei tal roupa, eu temo ao Senhor. Eu não falarei tais palavras, eu não me posicionarei de tal maneira, eu temo ao Senhor. Só o espírito de temor do Senhor é que nos consegue dar essa diferença. Deixa eu falar uma coisa para você. Quais são os passos? Olha para cá. Primeiro, reconheça o que está errado, peça a Deus isso. Me dá discernimento para eu entender que tem coisas que não combinam com a vitória. Tem coisas que eu não posso continuar com elas. E tem coisas que têm me impedido de me dar bem com as pessoas. Sabe aquelas pessoas que passam a vida dizendo, por que não dá certo para mim? Porque tem coisas que nunca vão dar certo. Deus não te manterá numa posição de vitória enquanto você age como perdedor. Não dá certo minha vida financeira. Por quê? Porque você faz coisas que não funcionam com vitória. Não dá certo minha vida amorosa. Por que você faz coisas que não combinam com a vida amorosa? Não dá certo minha vida com as pessoas, estou sempre com problema. Porque você faz coisas que não combinam com vitória no relacionamento entre as pessoas. Lembra das características do diabo? Seja honesto para ver se tem algo em você e clame a Deus. Fala, Senhor, eu reconheço que tenho feito isso e eu preciso tirar isso da minha vida. Eu preciso que o Senhor me ensine, que o Senhor trabalhe comigo, que me dê condições para que eu aprenda. Irmãos, aprender Apocalipse 13 é a coisa mais fácil do mundo. Agora, aplicar essa vitória em nossa vida é que é grande desafio. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse programa tem essa capacidade de te levar não só a aprender Apocalipse 13. Hoje nós vamos dar uma pincelada em Daniel e já trabalhar em Apocalipse. Mas não é isso só o que precisa. É preciso que nós estejamos aptos para entrar nesta cena como vencedores. Entrar nisso como vencedores. Tem perdedor,
Mas você já está do lado vencedor. E você tem que continuar com isso. Tem que pedir a Deus que Deus faça isso em você. Irmãos, que coisa tremenda. É o que somos. É o que somos é que faz a diferença. É o que somos é que faz a diferença. Você sabia disso? Por isso que eu queria pedir para você que está em casa, para os outros queridos que estão aqui, presta bem atenção que eu vou te falar agora. Eu queria pedir que em nome de Jesus você não precisa falar com ninguém. Você não precisa contar nada da sua vida para ninguém. Olha que coisa gloriosa de Deus. Deus não espera que a gente fique confessando para os outros as nossas particularidades e misérias pessoais. Ele aceita que você fale só para Ele. Mas você precisa reconhecer. Porque se você reconhecer estas coisas e tiver coragem de pedir, Senhor, faz em mim esse trabalho, me ensine a me arrepender, me ensine a transformar minha vida. E eu tenho certeza absoluta que aqui hoje, olha bem o que eu vou te falar, aqui, o Senhor pode fazer uma mudança nessa manhã na sua vida. Você quer isso? Você quer que Deus faça isso na sua vida? Você deseja que Deus faça esse trabalho em você? Pois o Senhor fará. Você sabe qual é o maior desejo de Deus? Quando a gente fala assim, eu tenho um sonho, eu tenho tal sonho, eu desejo tal coisa. E se eu te disser qual é o maior sonho de Deus? O maior sonho de Deus é salvar você, é levar você embora. Irmãos, Deus sabe que alguns não vão, mas você, ouça o que eu estou lhe falando em nome de Jesus. Você está já dentro da vitória de Deus, não pode sair daqui. Mas existem coisas que podem te tirar daqui, e é estas coisas que tem que ir embora. Quais são elas? E às vezes você nem percebe que é inadequado em algumas situações. E tem que pedir, Senhor, quais são as coisas que eu nem percebo, nem aprendi que eram erradas? Eu nem sabia porque eu fui criado errado. Então eu quero te pedir, fala comigo e faça a oração de Davi. Vê se há em mim algum caminho mau. E o que mais? Guia-me pelo caminho reto. Quando você faz uma oração dessa, você acha que Deus não responde? Ele responde, porque Ele ama muito você. E a coisa que Deus mais quer é tornar você capaz, um espírito humilde para aprender a verdade dele e aplicar. Como é que eu sei que alguém aprendeu? Quando sai e ensina. Agora te assuste. Como é que eu sei que ele está salvo com o que aprendeu? Quando ele, além de humilde, vai e ensina, é um fruto da glória de Deus. Um fruto da glória de Deus. E é sobre isso que eu vou orar agora. Há entre nós alguma pessoa que gostaria de, em nome de Deus, dizer assim, Senhor, eu gostaria de ser batizado com os 7 Espíritos do Senhor sobre a minha vida. Gostaria de ter essas qualidades. E eu garanto que todos que vão entrar no céu vão ter que ter essas 7 qualidades. Nenhum pode entrar lá sem isso. Já pensou que pessoas que seremos, neste final, as pessoas de Joel 2? Em Joel 2 é mostrado um povo como nunca existiu na face da terra. Em Joel capítulo 2 é mostrado um povo com uma capacidade fora do comum, que eu entendo que isso é milagre. Porque de nós, a pior época da história da terra, o pior povo que já viveu nesse planeta, somos nós, incapazes em todos os sentidos. E Deus conseguir fazer de nós um povo especial e peculiar e diferente? Sim, Deus disse isso e Ele fará. E eu quero ser essa pessoa. Você quer? Então é hoje tua chance. É hoje. Deus te dará poder. Mas você vai ter que reconhecer diante de Deus, Senhor, quais são as coisas que eu tenho que depositar na tua presença. É entre você e Deus. Quando eu me ajoelhar, eu estarei diante do trono do Altíssimo. Eu vou na presença de Deus levando você comigo. Quero que você saiba isso. Eu vou na presença do Senhor levando o teu nome agora. E eu vou reclamar a bênção que Jesus tem no lugar santíssimo do santuário celestial sobre a sua história. Pedindo a Deus que te encha e que te unja. Primeiro com o reconhecimento. Eu estou pedindo a Deus, Senhor, faça em mim, faça em nós a conversão que o Senhor disse que faria. Conversão é um milagre. Ele nos ensina a nos arrependermos.
Ele nos dá a visão do que está errado. E Ele também pode limpar a gente e nos tornar novas criaturas. E essa é a intenção de Deus hoje. Você quer? Às vezes a gente pensa que estar do lado de Deus vai pôr tudo no lugar. Que se o Espírito Santo descer sobre nós, tudo vai ficar certo na nossa vida. Engano seu. Quando o Espírito Santo descer sobre você, Ele vai tirar tudo do lugar, porque Ele vai fazer do jeito dele. Sabia? E essa é a vontade do Senhor. Aceite. Eu vou me ajoelhar agora. Ajoelhe-se comigo quem quiser. Porque eu vou na presença de Deus por você. Amado Pai Celestial, glórias ao Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome para sempre. Todas as vezes que os seres, Pai de amor, que foram salvos por Ti ou criados por Ti, reconhecem a Tua grandeza, dizem diante do universo, como Tu és grande, Senhor. E nós queremos dizer diante de todo o universo, o Senhor é o nosso Deus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Que privilégio termos nascido, que oportunidade estarmos vivos. Senhor, que honra. Obrigada, Senhor. Todas as outras possibilidades que haviam de outras pessoas nascerem na mesma hora em que fomos concebidos. Se fosse outro gene, se fosse outra possibilidade, Senhor, teria nascido outra pessoa, mas Tu escolhestes a nós. Tu me escolhestes, Pai, para nascer. Que privilégio! Glórias ao Teu nome, Senhor, porque é muito bom estar viva. Como é bom estar viva, Senhor. Participar da vida, tudo em mim funciona. E eu tenho futuro, Senhor. Eu tenho um glorioso futuro prometido para Ti. E eu creio 100%, Senhor Deus. Que glória! E também estamos vivos como adventistas do sétimo dia. Que privilégio, Senhor. Conhecer essa mensagem tão inteligente e que faz sentido. Tudo funciona nessa mensagem. Que coisa linda, Senhor. Mas eu reconheço diante de todo o universo que tem coisas em mim e em nós que não combinam com essa mensagem, nem com essa vitória. São atitudes perdedoras que muitas vezes nem reconhecemos que elas existem, nem sabemos que existem em nós. Estamos vivendo numa errância, Senhor. Vivendo de maneira que nós queremos coisas que o Senhor nunca vai querer, que o Senhor até já expulsou do céu. Então, Pai Santo, esta oração é para lhe pedir conversão, Pai de amor. Para lhe pedir que o Senhor nos dê arrependimento, reconhecimento de nossa miséria e nos ensine a viver segundo o Teu propósito e da Tua forma. Senhor, toca-nos aqui nessa manhã, Senhor. Mova-se em nós, ajuda-nos a estarmos preparados para ouvir a Tua mensagem. Senhor, que coisa gloriosa que o Senhor deu para João, que o Senhor deu para a nossa igreja, Pai de amor, essas profecias, a explicação tão precisa, tão fantástica, como eu disse, inteligente. Pai Santo, nos ajude, Pai de amor, a entrar nisso com o temor do Senhor. Dá-nos os 7 Espíritos de Deus sobre a nossa vida. Organiza a nossa casa. Ajuda-nos a sentarmos nesses bancos, Pai de amor, como aprendizes, servos Teus e candidatos ao céu de verdade. Senhor, que nenhuma pessoa saia daqui perdida. Em nome de Jesus eu clamo que todos nós sejamos tocados pelo Teu poder. Em nome de Jesus eu clamo que o Senhor, na Tua misericórdia, resplandeça a Sua glória em nós. Que nós tenhamos o Teu caráter sobre nós. Abençoa essas pessoas que estão ouvindo em casa. Ajude-as, Pai Santo, a decidirem pelo melhor hoje. Que elas decidam pelo certo, que hoje seja o dia da libertação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.